que seja 100% óleo essencial, não é para estar diluído em outras coisas, tá? Então qualquer outra coisa diferente disso, em geral, a gente não vai saber o que tem lá. E eles agem de uma forma muito simples, resumindo, estimulando, essa é a forma como a gente acredita, o nervo olfativo, e isso tem hipoteticamente uma conexão com o sistema límbico e com o hipocampo. Então, resumindo, eles vão mudar o sistema límbico, vão atuar equilibrando, entre aspas, o sistema límbico e o hipocampo através da comunicação pelo nervo do olfato. O hipocampo, de uma forma muito simples, está associado à memória. Na depressão, nós percebemos e lembramos somente das memórias negativas, e o sistema límbico tem a ver com esse equilíbrio emocional. Então, através desses mecanismos, eles vão atuar na depressão. E eles vão atuar nesses lugares, aumentando ou a serotonina, ou a noradrenalina, ou a dopamina. Então, dopamina, noradrenalina e serotonina, elas ajudam quando elas são estimuladas no local do cérebro correto. E a forma como provavelmente eles atuam é através da comunicação do nervo do olfato com essas áreas. Isso é bem resumido para ter uma ideia de qual é o mecanismo de ação mais provável. A gente não tem certeza. Então vamos lá. Com base nisso, quais são os 4? Primeiro, número 1, indiscutivelmente esse é digamos, em termos de fitoterápicos e óleos essenciais, ele é o que tem mais evidência para todos os quadros, que é a lavanda. Então a lavanda, ela é a primeira linha que tem mais evidência em termos de óleos essenciais para insônia, para ansiedade e também para depressão. Nós temos os 5 estudos pelo menos mostrando que a lavanda sim pode melhorar sintomas de angústia é um aperto no peito, uma compressão, sintomas de ansiedade, sintomas de insônia em pessoas com depressão. Ela também pode aliviar dores físicas. Ela melhora a energia, o ânimo, a concentração. Em geral, isso não foi muito evidenciado nos estudos. Isso não é, digamos, um efeito muito proeminente dela. Mas insônia, ansiedade, dores físicas generalizadas, dores articulares, dores musculares, podem sim ter uma melhora com ela, certo? Ela atua basicamente no sistema de serotonina, e a serotonina ela tem uma ação muito melhor até para ansiedade, para angústia, do que propriamente para energia. Então a lavanda é o mais estudado. É muito pouco recomendável, enfim, algo que não faz muito sentido, não é muito estratégico você usar qualquer óleo essencial antes da lavanda, porque ela é aquela que tem mais provas, aquela que nós conseguimos ter certeza de que faz um efeito, e faz um efeito que é diferente do que você não fazer nada. Os outros têm menos estudos. Então lavanda é aquilo que eu recomendo que sempre esteja presente, ou isoladamente, ou em alguma mistura de um óleo essencial que você vai usar. Número 2, bergamota. Bergamota, isso é mais específico da depressão. De fato, é o segundo óleo essencial de bergamota, que esse óleo essencial é o segundo que tem mais estudos. E ele não é muito falado, e não tem muitos estudos de bergamota para outros quadros, mas sim para alívio de sintomas depressivos. Ele pode aliviar sintomas parecidos com a lavanda. Ansiedade, sintomas de tristeza e sintomas de insônia. Não ajuda muito na dor, não ajuda muito na energia, mas pode ajudar. Ansiedade, tristeza e sono. O mecanismo de ação da bergamota também não é totalmente conhecido. A hipótese é que ela sirva para facilitar a formação de novas conexões, de novas sinapses, que é a chamada neuroplasticidade, que no fundo é isso que vai ocasionar a melhora. Mas a bergamota, sim, ela seria o segundo óleo essencial com mais chance, com mais estudos, com mais evidência de que pode sim melhorar, potencializar o seu tratamento para depressão. Terceiro, a camomila romana. Camomila romana é uma outra espécie, é uma outra planta, é um outro princípio ativo diferente da camomila matricária, que é a camomila que é indicada para ansiedade, para insônia. Então essa é a camomila romana, certo? Esse tipo de óleo essencial, sim, ele é estudado, existem estudos, se eu não me engano, uns 2 ou 3 estudos, mas ele está em terceiro lugar em número de estudos para eficácia antidepressiva. Também a ideia é que a camomila romana, ela também tem uma ação parecida com a lavanda para ansiedade, para sono, e ela é mais estudada para dores e cólicas menstruais associadas à depressão. Então, ela pode melhorar dores em geral, a lavanda é mais dores musculares, dores generalizadas e específicas. A camomila romana tem evidências de que ela melhora a ansiedade, melhora um pouco de angústia, sono, e tem evidências que pode melhorar cólicas e dores menstruais que podem estar aumentadas em quadros depressivos. A depressão aumenta a sensibilidade à dor de forma geral. Então, você vai perceber dor em locais que você não percebia, e onde você tinha dores já, e se você tinha uma predisposição a ter sintomas de cólicas e sintomas de dor abdominal pré-menstruais, eles vão ficar mais intensos. Tem um vídeo que eu explico isso de uma forma mais objetiva, e não tem nada a ver com questões, entre aspas, psicológicas. E por quê? Porque esse termo parece que é inventado, que a gente está exagerando. Não, isso tem a ver com aspectos bastante biológicos que são comuns. Então, camomila romana, ansiedade, pode ajudar na ansiedade, na angústia, tristeza e dores menstruais. E o último é a melissa. A melissa officinalis é o nome da espécie de planta. A melissa é a mesma melissa que tem ação para ansiedade, que pode ter ação para insônia. Sim, o óleo essencial de melissa, ele tem evidências de que pode ajudar a depressão. E a melissa é dos óleos essenciais aquele que está mais associado à melhora de energia física e melhora de energia mental. Tem um efeito para combater a fadiga causada pela depressão.
Imaginamos que isso seja devido a uma ação da melissa no sistema de dopamina. A dopamina, numa área específica do cérebro, pode melhorar a concentração, o ânimo e a energia. Numa outra área, ela pode deixar a gente mais agitado, mas a melissa, ela é, dos óleos essenciais estudados, aquele que tem a maior chance de ter um efeito antifadiga. A Melissa officinalis, ela é chamada de erva cidreira. O problema é que, bom, eu pesquisando e pelo que eu ouço falar, assim, tem um monte de gente que dá nome de erva cidreira para outras plantas que não a melissa. É uma confusão. Então, se alguém falar erva cidreira, dá uma olhada se é melissa officinalis. Simplesmente é um cuidado porque tem uma confusão, tem uma variação dessa nomenclatura, mas normalmente é a erva cidreira. Então, resumindo, o que eu recomendo que você invista a sua energia? Você pode, obviamente, pegar qualquer óleo essencial, a decisão é sua, mas se eu fosse escolher, eu priorizaria uma composição de lavanda com melissa. Esses dois são prioritários. Pode colocar bergamota, pode colocar a camomila romana, outras substâncias? Pode. Mas esses dois são aqueles que são os dois que têm efeitos mais amplos e efeitos complementares e que são estudados. Como assim? A lavanda, em geral, não tem muita eficácia para melhora de energia, mas ela tem uma eficácia mais estudada, maior de todas, para ansiedade, para angústia, para sono, para dores generalizadas. E aí a gente acopla, entre aspas, né? A gente, que eu digo assim, o racional disso é você acoplar com algo que tenha um efeito complementar, algo que pega aquilo que essa substância não pega. Isso é um raciocínio que a gente usa para óleo essencial e para qualquer outra coisa, incluindo para os remédios. É uma forma simples, tá? Mas assim que a gente tem que pensar para qualquer intervenção que vá melhorar essas substâncias químicas, esses neurotransmissores, que são facilitadores da construção de novos neurônios, facilitadores da neuroplasticidade. Esse é o entendimento atual. Então, lavanda e melissa, esses dois eu recomendo que tenha no seu óleo essencial. Se você quiser pedir para uma formulação para ser totalmente completa, pode adicionar bergamota, pode adicionar camomila romana, se você tiver dores menstruais, mas lavanda e melissa seriam aqueles que eu priorizaria. O que é importante? Então, o que eu recomendo? Você pode fazer massagem pode dar alergia. Do ponto de vista inalatório, você pode usar de duas formas, isso que é descrito, através de difusores e através de sprays. Difusor é um aparelho, basicamente, que você vai pingar o óleo essencial e isso vai ser difundido, né, em forma de vapor no ambiente. Ou você pode pegar um spray que tenha, né, composição de óleo essencial e colocar no ambiente próximo a você. Nos difusores, o que é mais estudado, mais recomendado, é usar mais ou menos começar com umas 3 gotas do óleo essencial que você comprou, independentemente de qual seja. Você em 3 gotas, na quantidade que é recomendada, do jeito que o difusor que você tem, as instruções do difusor pediram para você usar, você vai pingar, começar com 3 gotas. E o que é importante? A ideia é que se você ficar muito pouco tempo, isso não vai ser eficaz, inalando. Mas se você ficar muito tempo, isso provavelmente vai te dar efeitos colaterais de náusea, de dor de cabeça, você vai ter um efeito de sensibilidade que não vai ser agradável. Então, quanto tempo? Em média, assim, eu recomendo, mas utilizando aí todas essas informações. São estudados vários padrões de tempo. Se fosse para dar um resumo, eu sugeriria você colocar no difusor ou no spray e você ficar exposto, né, a esse vapor, a esse odor, inalar isso durante 20 a 30 minutos. Nunca mais do que 60 minutos seguidos, porque isso aumenta muito o risco de efeitos colaterais, náusea, dor de cabeça, efeitos de enjoo, tontura. 20 a 30 minutos, aí eu sugiro que você pause. Isso pelo menos uma vez ao dia. Se você quiser fazer mais vezes, isso pode ajudar, não vai fazer mal, mas pelo menos 20 a 30 minutos por dia e não mais do que 60 minutos direto. Em geral, eu recomendo 30 minutos, pausa. Aí você pode depois repetir outros 20, 30 minutos, pausa. E o número de vezes que você pode repetir isso, não há evidências que vai trazer qualquer risco. O risco seria você inalar por muito tempo ou você colocar isso em contato com a sua pele sem que seja diluído em outro óleo, ok? Bom, espero que tenha ajudado, espero que isso tenha organizado um pouco esse pensamento e que isso tenha sido algo que pode te orientar na prática. Qual é o tipo de melhora e o que você pode esperar e como você pode utilizar os mais estudados, qual a combinação que seria aquela que tem a maior evidência de potencialização. Quanto tempo você vai ter que esperar para poder ver os efeitos? Nos estudos existem relatos de melhora em poucos dias, então tem pessoas que têm melhoras na hora, que se sentem bem no próprio dia, tem um efeito quase que automático. O estímulo do nervo olfatório, ele tende a ser muito rápido, tende a ser mais ágil do que outros meios, mas pode ser que não. Tem outros relatos de pacientes que apresentaram uma melhora e essa melhora foi devido ao óleo essencial, isso foram tiradas outras variáveis em 8 semanas. Então, se eu fosse dar uma previsão para você pode melhorar nos primeiros dias, você pode melhorar em até 8 semanas. Se passou de 8 semanas, não tem nenhuma evidência de que pode ser que melhore. Eu recomendo, na prática, tentar fazer umas 2 a 4 semanas, pelo menos, e sempre potencializar, não deixar de usar de forma principal os tratamentos mais estudados. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o curtir, se inscreve no canal para receber as notificações de quando tiver vídeo novo, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar ou com